E nós atiramos pedras? Até profissionais de saúde mental, quando estão no foco de atenção, não são capazes de gerenciar sua ansiedade para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Na sociedade moderna, nós reagimos por uma função não cognitiva, doente, chamada estímulo-resposta. Fenômeno bateu, levou. Eu reajo sem controle mínimo diante de um foco de tensão. Quantos professores no mundo todo, quando vê um aluno tenso, agressivo, com conversas paralelas, ao invés de mudar a política educacional, ao invés de apontar falha e levar o seu aluno para dentro de uma janela killer, porque entendam bem, dois fenômenos entram em cena antes que o eu atue. O eu é o líder para produzir pensamentos conscientes. Eu produzo ideias, pensamentos, reações de acordo com minha vontade consciente. Eu estou lendo minha memória em milésimos de segundos e construindo cadeias de pensamentos e transmitindo segundo a direção do eu, como gestor da mente humana. O eu, então, é o agente consciente. Mas não apenas o eu produz pensamentos. Há dois fenômenos que em milésimos de segundos atuam: gatilho e janela da memória. Por exemplo, quando uma pessoa tem claustrofobia, o eu dela se programa: eu não vou ter medo quando entrar dentro de um elevador, porque o elevador é um meio de transporte, um dos mais seguros que existe. Ela entra no elevador, quando está lá, a mínima trepidação do elevador, detona o gatilho, primeiro fenômeno, inconsciente, abre uma janela killer, segundo fenômeno, o volume de tensão da janela traumática bloqueia milhares de arquivos, milhares de janelas com milhões de dados, o eu não tem acesso, num segundo momento, no segundo ato do teatro mental. Naquele momento se fechou o circuito da memória, e aquela pessoa tão inteligente reage como menino no sol do meio-dia. É o mesmo fenômeno que ocorria com aqueles homens quando queriam eliminar aquela mulher. Eles viram o adultério, detonou um gatilho, abriu uma janela killer, sequestrou a liberdade criativa, e só quando o maior educador da história falou: quem não tem erros e falhas atira a primeira pedra, eles saíram da fronteira da janela killer, mapearam a sua mazela, suas mazelas e misérias, e aí sim pensaram antes de reagir, mas iam detonar o julgamento, iam destruí-la, provavelmente destruí-lo, e consequentemente causar atrocidades. E esse fenômeno ocorre em todo o mundo, a cada momento em nossa história. Nós fechamos o circuito, detona-se o gatilho, abre uma janela killer, fechamos o circuito, e o nosso eu deixa de ser autor da própria história. Somos vítimas dos nossos traumas, das nossas fobias, da nossa arrogância, da nossa impulsividade. Por isso, reitero, até profissionais como de saúde mental, médicos, magistrados, advogados, brilhantes educadores, podem cometer atrocidades no microcosmo da sala de casa, e professores no microcosmo da sala de aula. Por isso, ao invés de apontar a falha de alguém, nós estamos suplicando em mais de 70 países que nós mudemos a política educacional. Uma pessoa complexa e difícil, se você apontar falha, ela vai ficar mais agressiva, mais tensa, ela vai se fechar. O circuito da memória vai se fechar, e o eu dela vai deixar de ser homo sapiens naquele momento e se tornará homo bios, instintivo, animal. Então a melhor política educacional dentro da psicologia, da escola da inteligência, é você exaltar quem erra, valorizar a primeira pessoa. Você tem capacidade, você é inteligente, eu aposto em você, você pode corrigir o seu erro, você pode reinventar a sua história, você pode reescrever os capítulos mais importantes. Quando você dá a chance, então é muito mais fácil ela dar um salto. Quando não é possível, obviamente, você tem que tomar as atitudes adequadas. Mas há um potencial enorme dentro de cada ser humano que nós devemos trabalhar. E se a pessoa tiver um eu minimamente maduro para reescrever a sua história, ela tem grande chance de dar um salto sem precedente. É por isso que depois de 2 a 3 meses, quando se aplica o programa Escola da Inteligência,
as crianças começam a falar para os seus pais: papai, você perdeu o autocontrole. Porque elas começam a entender que nos focos de tensão é muito importante pensar antes de reagir. Primeira função não cognitiva. Segunda função, é muito importante o eu administrar os pensamentos. Terceira função não cognitiva, é fundamental o eu proteger a emoção para causar menos acidente e para prevenir transtornos emocionais. É muito importante também outra função não cognitiva, expor e não impor as ideias. Expor de maneira clara, mas nunca elevar o tom de voz, pressionar, caluniar, intimidar. Muitos pais intimidam seus filhos. Quando eles erram, eles querem corrigir comportamentos e não corrigir a capacidade de pensar. Um crime educacional. Por isso, grande parte dos pais estão perdendo os seus filhos na atualidade. Sejam sinceros, eu quero falar de maneira aberta com vocês. Quem sente que às vezes perde o controle na relação com seus filhos? É difícil educá-los. Levante as mãos. Sejam honestos. Praticamente todos. Não é fácil educar na atualidade. As crianças de 7 anos de idade têm mais informações do que o imperador tinha no auge de Roma. Mais informações. Num dia, uma criança registra na internet, televisão, games, celulares, mais informações do que o imperador romano registrava em um mês, dominando o mundo. E esse excesso de informações, mais o excesso de atividade, mais o excesso de uso celular, mais o excesso de TV e assim por diante, estimula não apenas o gatilho da memória e a janela da memória antes do eu, mas estimula um outro fenômeno que nós não sabíamos que existia, porque, como eu disse, os brilhantes teóricos não haviam estudado o processo de construção de pensamentos, essa última fronteira da ciência, e o eu como gestor da mente humana. Não sabia que havia um copiloto do eu na aeronave mental chamado alto fluxo, que lê a memória milhares de vezes sem autorização do próprio eu. Vocês nunca pararam para pensar como a nossa mente é altamente complexa? Nós não interrompemos a construção de pensamentos? Até a interrupção já é um pensamento, é a consciência da interrupção. Nunca ficaram perplexos que nós criamos personagens, ambientes, circunstâncias, que fazemos o velório antes do tempo? Velamos os problemas ou ruminamos o passado? Nunca ficaram atônitos que quando você dorme, você de fato, teu corpo dormiu, mas a tua mente não dormiu? Quantos personagens, ambientes, circunstâncias, nos sonhos nós construímos? E quem constrói? Não é numa direção lógica e consciente. O eu não está presente de maneira diretiva, crítica. Quem constrói é o fenômeno do alto fluxo, que lê a memória milhares de vezes e tem uma capacidade plástica, uma liberdade criativa sem precedente. O Homo sapiens é um ser muito mais complexo do que Freud imaginava. Jung, Adler, Roger. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. Quando não tem nada nos perturbando, nós criamos as nossas próprias turbulências. Os maiores inimigos não estão fora de nós, estão dentro de nós. Vamos provar? Quem sofre por antecipação? Levante as mãos aqui. Eu tinha que perguntar quem não sofre por antecipação. Por que nós sofremos por antecipação? Porque na frente do eu, o alto fluxo vai lendo os arquivos e se ancora nas janelas traumáticas e ali desenvolve uma série de construções altamente sofisticadas. Queridos amigos, nós podemos e devemos ser gestores da nossa mente, que é uma função cognitiva vital para ter saúde emocional, para ter uma mente brilhante, criativa, produtiva e proativa. Mas se o nosso eu não tiver consciência mínima dos atores coadjuvantes e inconscientes que estão nos bastidores da mente, é muito fácil ser um escravo nas sociedades modernas. É por isso, como eu disse, que 80% das crianças estão apresentando sintomas de timidez e insegurança na era da democracia. Parece que eles são tão soltos quando estão diante dos pais, reivindicam, falam, são autoritários, mas quando você os coloca numa situação nova, eles se calam. Quando você pede para eles ligarem para alguém que não conhece, trava a inteligência. Quando você pede proatividade,
falta coragem, empreendedorismo. Por isso, o programa Escola da Inteligência entra uma aula por semana na grade curricular para dar suporte para que essas crianças aprendam todas essas funções não cognitivas fundamentais para que o eu deles se torne autor da sua própria história.